Bom, dando continuidade ao nosso curso de Mecânica Estatística, vamos agora para o nosso próximo exemplo, né, de cálculo de função de partição para alguns sistemas físicos, né? No caso aqui, né, o nosso segundo exemplo vai ser do paramagneto de dois estados, que também foi um exemplo que eu calculei com vocês na nossa segunda aula de ensemble microcanônico. Então, né, assim como a última aula, né, que eu resolvi no caso com vocês, o último vídeo dessa nossa terceira aula, que eu resolvi o sólido de Einstein, né? Nessa aula daqui você vai conseguir, né, fazer uma comparação ali de como é que a gente faz para obter a termodinâmica via ensemble microcanônico e via ensemble canônico, né, para vocês verem como é que o ensemble canônico facilita muito a nossa discussão. Inclusive aqui no paramagneto de dois estados, eu vou inclusive fazer algumas discussões a mais, né, no que diz respeito à nossa descrição estatística, né, função de partição, e depois a conexão com a termodinâmica, porque se vocês se lembrarem, né, o paramagneto de dois estados, ele era um sistema que aparecia temperaturas negativas, e no caso, né, eu comentei com vocês naquele momento, que quando a gente fosse falar do ensemble canônico, né, da distribuição de Boltzmann, a gente conseguiria entender um pouquinho melhor por que temperatura negativa realmente não é uma solução física. É uma solução matemática do problema, mas não é uma solução física de fato, né, exatamente da nossa descrição, né, da termodinâmica via descrição estatística. Mas bom, fazendo aqui uma breve revisão, né, do que é o paramagneto de dois estados, eu vou fazer rapidamente, porque eu já fiz com mais detalhes nas aulas de ensemble microcanônico, né, então se você quiser ver com mais detalhes o que é o paramagneto de dois estados de fato, né, te recomendo a voltar nas aulas de ensemble microcanônico. Qual que é a ideia? O paramagneto de dois estados, ele é um sistema, no caso aqui um paramagneto unidimensional, que é constituído por diversos sistemas, né, diversos constituintes, diversas partículas que têm spin meio. E aí a gente pode representá-las como a setinha. Então, por exemplo, um exemplo genérico do nosso paramagneto seria esse cara daqui, né? A gente tem um conjunto de setinhas, né, que representa o spin desses caras, ok? E o paramagneto é um cara que, quando a gente coloca um campo magnético externo, né, cada um desses caras eles têm uma tendência a se alinhar com o campo magnético. Na hora que a gente tira o campo magnético, esses caras daqui, eles passam a ter uma orientação completamente aleatória, ok? Então vai ter mais ou menos o mesmo número de constituintes virado para cima e o mesmo virado para baixo, né? Porque um paramagneto, quando não tem campo magnético atuando, ele não se magnetiza. Então, na ausência de campo magnético, esse cara daqui tem magnetização zero, então, né, então são todos embaralhados, mas quando a gente coloca um campo magnético externo, esse sistema daqui, ele tende a se magnetizar, de forma que vai ter mais constituintes, né, apontando para a direção do campo magnético do que o contrário, ok? E aí, no caso, né, cada um desses constituintes daqui, né, ele vai ter um momento magnético, que eu vou chamar de momento magnético M, né, que vai estar relacionado ali com o spin. Eu não vou deixar claro aqui, eu não vou escrever esse cara em termos do spin, porque é até interessante, porque se a gente estiver trabalhando com outros sistemas que não sejam, né, paramagnetos de dois estados, sei lá, às vezes são paramagnetos de 3 estados, 4 estados, eu prefiro deixar tudo em termos do momento magnético, ok? Porque aí fica mais geral a nossa descrição, ok? E aí, qual que é a ideia? Dado que a gente coloca um campo magnético externo, ok? A gente viu que a energia de cada um destes constituintes daqui, ela pode ser escrita como mais ou menos mB, ok? Por quê? Porque a energia de cada um, né, desses constituintes, que são momentos de dipolo magnético, pode ser escrita como sendo o quê? Como sendo menos m produto escalar com B. Então, no caso, né, se os momentos magnéticos estiverem alinhados com o campo magnético, a energia aqui vai ser negativa, vai ter o sinal de menos. Se eles estiverem contrários, a energia vai ser positiva, né, vai ter o sinal positivo. Okay? Então, esse cara daqui, né, fazendo essa super breve revisão, é exatamente a nossa descrição do paramagneto de dois estados. Como um paramagneto de dois estados é composto de N constituintes não interagentes, né? Por quê? Porque cada um deles não interage com o vizinho nem nada, ok? Interage somente com o campo externo, então, né, eles dependem somente das configurações deles. A gente consegue calcular a nossa função de partição aqui daquela forma que eu tinha passado em aulas anteriores, ok? A função de partição, ela é a função de partição de uma única, né, de um único constituinte elevado a n, já que todos esses caras são iguais. Ah, Felipe, se não fosse interagente, se eu não quisesse usar essa equaçãozinha, aí você teria que usar aquela, né, exponencial, somatório em todos os microestados, exponencial de menos beta, né, e energia dos microestados. É muito mais fácil calcular dessa forma daqui, inclusive por isso que eu passei essa expressão. Então eu vou calcular por ela, ok? Porque não calcular dessa forma quando o sistema não é interagente se chama masoquismo. E nós não somos masoquistas aqui no nosso curso, então vamos calcular da maneira que realmente tem que ser calculado.
Então vamos calcular aqui a função de partição, porque a partir da função de partição a gente já tem toda a informação estatística, né? Porque ela é a parte que normaliza a distribuição de Boltzmann, né? Exatamente que vai te falar a probabilidade de você encontrar o seu sistema em algum microestado e tudo. E depois, a partir dela, a gente consegue fazer as conexões devidas com a termodinâmica. Então vamos lá, né? Como é que vai ser aqui a nossa função de partição? Essa função de partição vai ser a função de partição mais fácil que a gente vai fazer. Por quê? Porque olha só, uma única partícula, quais são os estados, né? Quais são as configurações possíveis que ela pode estar? Ela pode estar a favor do campo magnético ou contrário ao campo magnético. Então, por quê? Porque só tem 2 estados, certo? Afinal de contas, é um paramagneto de 2 estados. Então significa que no Z1, que é somatório em todas as configurações, né, de uma única partícula, exponencial de menos beta, energia dessas configurações, esse cara daqui só vai ter 2 termos no somatório. Esse cara daqui vai ser igual ao que? Vai ser exponencial de menos beta, quando a energia for positiva, vai aparecer aqui um MB. E agora vai aparecer um mais exponencial de menos beta, e quando a energia for menos MB. Então esse menos some, vai ficar beta, MB. E é isso. Essa é a nossa função de partição de uma única partícula. Olha como é que fica tremendamente mais fácil. Dado que essa é a função de partição de uma única partícula, qual que vai ser a função de partição total? Vai ser exponencial, vou colocar a primeira positiva, exponencial de beta MB mais exponencial de menos beta MB. Tudo isso elevado a N. Então, essa daqui é a nossa função de partição, que contém toda a informação estatística do nosso paramagnético de 2 estados e que também contém toda a informação termodinâmica desse nosso sistema. Por quê? Porque pela função de partição a gente consegue fazer exatamente a conexão com a termodinâmica e obter uma equação fundamental. Então, nessa expressãozinha extremamente simples, construída de maneira extremamente simples, contém toda a informação que a gente precisa do paramagnético de 2 estados para que a gente consiga fazer as nossas análises e cumprir o objetivo desse nosso curso, que é descrever termodinamicamente sistemas a partir de sua descrição estatística. Ok? Na prática, também tem uma outra forma, né, que vai ser bem conveniente de se escrever aqui essa função de partição, que é bem comum, então eu também vou escrever ela aqui. Talvez muitos de vocês já estejam percebendo qual que vai ser essa forma, mas que é o seguinte: pega essa expressão daqui de uma única partícula, divide por 2 e multiplica por 2. Se vocês fazem isso, quem que apareceu aqui? Exponencial real positiva mais exponencial real negativa, com o mesmo argumento dividido por 2. Esse cara daqui é o cosseno hiperbólico. Definição de cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico de quê? De beta MB. Ok? Então também é comum, por conta disso, a gente escrever a nossa função de partição, Z, como sendo, né, aqui no caso, e aí, né, claro que depois vai ter o elevado a N para ter a função de partição completa. Né, é muito comum a gente escrever esse cara como sendo 2 vezes cosseno hiperbólico de beta MB, tudo isso daqui elevado a N. Então, né, vou colocar aqui tudo isso daqui elevado a N. Eu vou até quadricular os dois, né? Porque tem momentos que é bem útil a gente usar as funções hiperbólicas, tem momentos que é mais útil a gente não usar a função hiperbólica, ok? No caso aqui, vai ser mais prático utilizar esta daqui, né, a do cosseno hiperbólico. Por quê? Porque as exponenciais que aparecem aqui na função de partição, elas só aparecem dentro de uma soma de exponenciais. E se aparecesse aqui uma exponencial multiplicando tudo isso, certo? E não somente soma de exponenciais, aí seria mais prático utilizar essa daqui. Por quê? Porque no limite termodinâmico aparece muito logaritmo da função de partição. E aí, né, dado que tem logaritmo de exponencial, é fácil, né? Você tem produto de exponenciais, o logaritmo do produto, né, é a mesma coisa que a soma dos logaritmos, e aí fica muito mais fácil, né? Porque, enfim, né, tirar logaritmo de exponencial é mamata, né? É bem simples. Só que como aqui tem uma soma, a gente não vai conseguir usar essas propriedades muito bem. Então o cosseno hiperbólico ele vai ser bem útil aqui pra gente. Okay? E bom, dado que a gente tem aqui, né, construiu de forma extremamente rápida e simples a nossa função de partição, vamos calcular agora a termodinâmica desse nosso sistema via ensemble canônico. E aqui eu vou calcular com vocês a entropia em função da temperatura, né, uma equação de estado, porque ela vai ter uma informação estatística bem interessante só para a gente perceber de fato que por mais que nós estejamos no ensemble canônico, a gente consegue ter umas informações bem interessantes, né, que vêm exatamente do ensemble microcanônico. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou calcular com vocês da nossa descrição termodinâmica. Vamos calcular aqui a nossa energia, ok? No caso, vamos calcular a nossa energia por partícula, ok? As densidades, por quê? Porque é sempre mais estratégico a gente calcular o limite termodinâmico a partir das densidades. Porque a gente garante que se aquele limite existe,
certo? Se as densidades elas não vão para zero nem para infinito, se no limite elas convergem para um valor finito, então o limite termodinâmico ele existe, ok? Esse caso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 1 sobre n, derivada com relação a beta de ln de z, ok? Então, né, vamos lá, quanto é que vai ser esse cara? Aqui vai aparecer o nosso 2 vezes cosseno hiperbólico de beta mb, então beta mb, isso daqui tudo elevado a n, ok? Então, vamos lá, a primeira coisa, ln, né, de uma potência, o n ele abaixa, ok? A gente pode tirar esse n ali de cima e colocar ele multiplicando, o n não é derivado pelo beta, ele pode sair da derivada, vai cortar com esse n daqui, então no final de contas a gente tem a nossa expressão, essa daqui como sendo a nossa energia por partícula desse nosso paramagneto de 2 estados. Ok? Então, vamos fazer essa derivada daqui. Né? Derivada do logaritmo, o que a gente faz? Primeiro, inverso do argumento. Então, menos, né, porque já tem o menos ali. Então, 2 vezes cosseno hiperbólico de beta mb vezes derivada do que está dentro. Derivada do que está dentro vai ser 2 vezes. Derivada de cosseno hiperbólico vai ser o quê? Vai ser seno hiperbólico. Seno hiperbólico de beta mb. Agora, derivada do que está dentro com relação a beta vai aparecer aqui um mb. B. Olha só que maravilha, o que a gente tem aqui? Né? Vamos lá, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem o 2 vai cortar com 2. O que é seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico? É tangente hiperbólica. Ou seja, o que a gente acabou de obter é que a nossa energia por partícula de um paramagneto de 2 estados vai ser igual a quê? Vai ser igual a menos mb tangente hiperbólica de quê? De beta mb. Ou, né, para deixar aqui já numa forma mais interessante fisicamente falando, né, já vamos substituir, como esse é o nosso resultado final, o beta por 1 sobre kt. Então aqui vai aparecer um mb dividido por kt. Perceba, né, como é que esse resultado saiu tremendamente mais fácil do que no caso do ensemble microcanônico. Se vocês se lembrarem, né, no ensemble microcanônico, quando a gente foi calcular a energia, a gente chegou exatamente nisso daqui, numa tangente hiperbólica. E perceba que essa expressão já saiu direta. Se vocês se lembrarem do ensemble microcanônico, a gente precisou amaciar um pouquinho a expressão para aparecer uma tangente hiperbólica. Então, de fato, aqui sai muito mais facilmente essas nossas relações termodinâmicas. Além da nossa energia por partícula, a gente também consegue ter uma outra informação termodinâmica, e essa, na verdade, muito mais completa, okay, que é a nossa energia livre de Helmholtz. Então, né, vamos obter aqui a nossa energia livre de Helmholtz. Como é que a gente obtém ela? A energia livre de Helmholtz por partícula, ela é obtida como sendo um limite, aqui no caso de n indo para infinito, volume indo para infinito com o volume por partícula sendo constante, mas percebam, nessa nossa descrição daqui, o volume não aparece, porque o volume não é independente do número de partículas, assim como no sólido de Einstein, então o nosso limite vai ser somente com n indo para infinito, ok? É que vai aparecer aqui, aqui aparece o quê? Vai aparecer um menos 1 sobre n beta ln de z. Aqui não tem derivada nem nada, né? É bem mais direto, na verdade. E claro, né, essa nossa função de partição, ela tem que estar em função principalmente da temperatura e do número de partículas. Ok? Dado que esse nosso sistema é um sistema que não é considerado um sistema simples, no sentido que eu defini com vocês nas aulas de termodinâmica, né, de revisão termodinâmica, essa função de partição também vai depender do campo magnético. Ok? Eu tinha definido com vocês que sistemas simples eram aqueles sistemas que não interagiam com nenhum campo externo. Aqui o paramagneto ele interage, ele é um sistema magnético. Sempre que o seu sistema interage com o campo magnético, a entropia como equação fundamental também vai depender do campo magnético. É uma das dependências dela. E aí, no caso, né, por conta da transformação de Legendre, a gente só troca a entropia, né, pela temperatura, o B vai continuar aparecendo aqui. Então, na prática, essa daqui é a dependência que a gente precisa para poder obter a nossa energia livre de Helmholtz. Ok? Então, vamos lá, né? O nosso Z a gente já determinou aqui em cima, ok? Tá aqui, ó, é o nosso 2 vezes cosseno hiperbólico, ok? Então, já vou até colocar aqui, ó, já tá com a dependência certinha. Então, ln de 2 vezes cosseno hiperbólico de beta mb, ok? É esse cara daqui. Claro, aqui tem um elevado a n, é ln da potência. O ln ds vai cortar com esse n que está aqui, então vai ficar somente 1 sobre beta, e é isso. Na prática, né, olha só, o nosso limite com n para infinito, não tem n aqui, então esse cara realmente vai convergir e matou. É só isso aqui mesmo. A nossa energia livre de Helmholtz, ela vai ser igual ao que? Eu já vou colocar aqui, né, já escrevendo em termos da temperatura, para poder ficar bonitinho, não mais em termos do beta. Esse cara vai ser menos kT, ln, de 2 vezes cosseno hiperbólico de beta, no caso aqui de beta não, né, de mb, dividido por kt. Ok? Então, este cara daqui
é a nossa energia livre de Helmholtz, uma equação fundamental que contém toda a informação termodinâmica do nosso sistema. Eu acho que aqui eu não preciso dizer, é muito mais fácil obter uma equação fundamental via ensemble canônico. Se vocês lembrarem, para a gente obter uma equação fundamental no microcanônico do paramagneto, foi pela entropia, né? Entropia de Boltzmann. Teve que usar a aproximação de Stirling, enfim, a gente tem um monte, né, de adaptaçõezinhas que a gente tem que fazer. Okay? E perceba como é que aqui foi muito mais fácil. Okay? Aqui a gente praticamente não tem trabalho. Né? Aqui foi muito mais direto. Né? Dado que a gente tem este cara daqui, né, vamos calcular agora uma equação de estado, que eu falei com vocês que eu ia calcular, né, e depois vamos fazer algumas devidas interpretações. Okay? Eu vou calcular com vocês aqui a equação de estado da entropia. No caso, a entropiazinha, a entropia por partícula. Por quê? Porque, se vocês lembrarem, a entropia por partícula pode ser obtida como sendo a derivada da energia livre de Helmholtz por partícula pela temperatura. Okay? Porque no DF, né, na diferencial da energia livre de Helmholtz, tem um menos SDT. Okay? Aqui, no caso, né, seria mantendo o campo magnético constante, já que o campo magnético agora também é uma variável do nosso problema, já que ele não é um sistema simples, então ele faz parte da dependência, né, da nossa equação fundamental. Então, quanto é que vai ser esse cara? Ó, esse menos com esse menos daqui vai cortar, ok? Então, a gente vai ter derivada desse cara daqui, que vai ser o quê? Vai ser K. Agora a gente tem a derivada de um produto. Como é que vai ser a derivada desse produto? A derivada desse produto vai ser derivada do primeiro, da temperatura, que vai dar 1, vezes o segundo, então ln desse cara daqui, vou até copiar, mais, aí o K vai continuar aparecendo, primeiro, derivada do segundo. Derivada de um ln vai dar o quê? Vai dar o inverso do argumento, então vai aparecer aqui 2 vezes cosseno hiperbólico de mb dividido por kt, ok? Agora, derivada do que está dentro. Derivada do cosseno hiperbólico vai ser 2 vezes seno hiperbólico de mb sobre kt. Agora, derivada do argumento do seno hiperbólico, derivada do que está dentro. Se eu estou derivando com relação à temperatura, que vai aparecer um mb sobre k, ok? Que é a constante, e derivada de 1 sobre t, que vai dar menos 1 sobre t quadrado. Então, t quadrado. O que eu vou fazer? Esse sinal de menos daqui eu vou transportá-lo para cá. E já vamos fazer algumas simplificações. 2 vai cortar com 2, uma temperatura aqui vai cortar com uma dessas temperaturas. Então, no final de contas, né, a nossa entropiazinha, né, eu vou até colocar aqui, a nossa entropiazinha, ela vai ser igual que ela vai ser K. No caso aqui, eu vou fazer uma separação. Perceba que aqui eu tenho ln de 2 vezes cosseno hiperbólico. Então, eu vou fazer ln de 2 mais ln de cosseno hiperbólico. Então, K ln de 2, vai ficar claro porque que eu estou fazendo isso, ok? Mais K ln de cosseno hiperbólico de mb sobre kt, ok? Aqui agora a gente vai ter um menos k que multiplica mb sobre kt, ok? E aqui a gente vai ter uma tangente hiperbólica de mb dividido por kt. Okay? Então, esse cara daqui vai ser a nossa entropia. Não é uma equação fundamental, mas é a equação da entropia. Ela, numericamente, ela tem sempre os mesmos valores, então dá sempre o mesmo resultado do que aquela entropia equação fundamental. A única diferença é que a dependência funcional dela não é uma dependência que faz com que essa entropia seja uma equação fundamental. Okay? Então ela não contém toda a informação do sistema. Você não consegue obter a partir de derivadas e interpretações desses caras daqui. Mas dado que a gente tem aqui a entropia em função da temperatura, vamos calcular a entropia em 2 limites. Vamos calcular a entropia primeiro quando a temperatura vai para 0 e depois vamos calcular a entropia quando a temperatura vai para infinito. E vamos tentar interpretar esse resultado porque ele tem uma análise estatística interessante. Okay? Então eu queria calcular ele com vocês. Okay? Sempre que o seu sistema ele tem um número de níveis finitos, seja um sistema de 2 níveis, 3 níveis, mas ele não tem infinitos níveis, essa interpretação daqui vai sair da mesma forma. Okay? E aí eu acho interessante por isso que eu estou fazendo aqui. Então olha só, né? Quando o t vai para 0, essa fração daqui, né? Essas frações que aparecem com frequência que é mb sobre kt, elas vão para infinito, porque a temperatura está indo para 0. Okay? Então, primeira coisa, k ln de 2 vai permanecer. Então, vai aparecer aqui um k. Então, vai lá, k ln de 2 vai aparecer. Não tem, porque sumiu uma constante. Agora, k ln de cosseno hiperbólico de mb sobre kt. Okay? Vou até colocar aqui um colchete aqui, só para deixar claro. Vamos lá, cosseno hiperbólico de um termo. Aqui, ó. Se o t está indo para 0, esse cara daqui, né, o mb sobre kt, ele vai para infinito. Mas ele vai para infinito como? Porque perceba, olha, beleza, esse cara daqui vai para infinito, então essa parcela daqui do meio vai para infinito. Só que esse termo daqui também vai para infinito.
né? Um tem sinal negativo, o outro tem sinal positivo. Então é interessante a gente saber como eles vão para infinito para saber se a forma como um vai cancela a forma como o outro vai, entendem? Então olha só, para cá eu vou escrever o nosso, né, só para deixar claro, vamos analisar aqui o nosso cosseno hiperbólico de mb sobre kt. Esse cara daqui, ele é o quê? Ele é a exponencial de mb sobre kt mais exponencial de menos mb sobre kt dividido por 2. Definição de cosseno hiperbólico, ok? Quando esse cara daqui vai para infinito, né, quando o expoente é muito grande, eu acho que eu não preciso dizer, esse cara daqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai para zero. Se ele vai para zero, significa que o nosso cosseno hiperbólico, quando o argumento é muito grande, ele se reduz a exponencial de mb sobre kt dividido por 2, ok? Então, né, ou seja, então a gente tem aqui, né, que o nosso ln desse cosseno hiperbólico, ele vai ser igual ao quê? Ele vai ser menos ln de 2 mais ln da exponencial de mb sobre kt, e esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser mb sobre kt. Então o que significa? Significa que esse termo kln do cosseno hiperbólico, ele vai para infinito como? Ele vai como sendo menos kln de 2, que vem desse dividido por 2, mais kmb sobre kt. Então mb sobre kt. Então ele vai para infinito da forma 1 sobre t na prática, ok? Só para a gente deixar claro essas dependências, porque isso aqui vai ser extremamente importante para a gente fazer uma análise decente aqui, ok? Beleza. Então, e agora a gente tem esse último termo, menos kmb sobre kt, que vai para infinito mesmo, ok? E tangente hiperbólica, como é que tangente hiperbólica se comporta quando o ângulo é muito grande? Ela vai para 1. Tangente hiperbólica, ela vai assintoticamente, quando o argumento é infinitamente grande, para 1 positivo, ou quando ele é infinitamente negativo, ele vai para menos 1. Então esse cara daqui vai tender para 1, então essa daqui vai ser a nossa expressão da entropia. Ok? Agora olha só, kln de 2 vai cortar com kln de 2, kmb sobre kt vai cortar com kmb sobre kt. Então qual que é a moral da história que a gente acabou de determinar? Vou até colocar esse cara aqui embaixo. A entropia por partícula, né? A entropia exatamente aqui do nosso paramagnético dos estados, quando a temperatura vai para zero, ela tende para quanto? Ela tende para zero, a entropia. E aí vem a nossa pergunta, isso faz sentido ela tender para zero? E a resposta é sim. Inclusive, esse foi um resultado que a gente obteve. Se vocês se lembrarem, como é que era aquela expressão do paramagneto da entropia em relação à energia? Era algo dessa forma. Se vocês lembrarem, eu tinha comentado que aqui era a parte onde a temperatura era zero. Por quê? Porque, olha só, a inclinação aqui do gráfico ela era vertical, então significa que 1 sobre t é infinito, então a temperatura é zero. Então perceba, a entropia realmente ela vai para zero mesmo. E isso é esperado que a entropia vá para zero. Por quê? Porque olha só, se o nosso sistema ele vai para a temperatura zero, o que acontece? Exatamente os constituintes do paramagnético dos estados, eles não vão tender a ficar para fora do campo magnético. Porque olha só, imagina que eu tenho aqui o nosso campo magnético, e aqui eu tenho alguns, né, dos paramagnetos. A tendência desses caras é se alinhar com o campo magnético. Eles só não vão ficar completamente alinhados se tiver temperatura. Porque a temperatura fornece a agitação térmica para eles, que pode fazer com que eles invertam o sentido deles. Agora, se eles não têm nenhuma agitação térmica, porque a temperatura é zero, eles todos vão ficar na direção do campo magnético. Não tem por que eles ficarem contrários. Não tem nada que vai desvirtuá-los, que vai fazer eles virarem a direção deles. Então, todo mundo vai ficar a favor. Mas todo mundo a favor, quantos microestados existem com todo mundo a favor? Um único microestado, que é todo mundo a favor. Então, quantos estados são acessíveis aqui? Somente um estado. Se somente um estado é acessível, um microestado é acessível para o sistema, né, a gente sabe que a entropia ela vale o quê? Ela vale KLN do número de microestados. Okay? Se é KLN do número de microestados, que nesse caso é 1, vai ficar KLN de 1, que vale quanto? Vale 0. Então essa é a interpretação física nossa. Okay? De fato, a entropia ela tem que ir para 0 mesmo. Okay? Agora vamos fazer a análise quando a temperatura vai para infinito. O que acontece quando a temperatura vai para infinito? Olha só, quando a temperatura vai para infinito, o que a gente espera aqui? Ó? A temperatura indo para infinito, o que vai acontecer? Esses argumentos, esses caras aqui, mb sobre kt, eles vão para 0. Então olha só, a nossa entropia é até mais fácil pegar o limite para infinito. Vai ficar aqui o nosso primeiro, kln de 2, ok? Aqui vai ficar mais kln de cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico de um número indo para 0, na verdade, cosseno hiperbólico de 0, que é exatamente esse limite, vale 1. Então aqui vai ficar o quê? Vai ficar só kln de 1, porque o cosseno hiperbólico tende a 1. Quanto é que é ln de 1? Ln de 1 é 0. Então esse segundo termo ele vai para 0. E aqui a gente tem um termo que vai para 0 e a gente tem um termo que também vai para 0.
né, tangente hiperbólico de zero, né, que é quando t vai para infinito, ele também vale zero. Então, a nossa entropia por partícula é somente KLN de 2. E aí vem a pergunta, faz sentido essa expressão? E mais uma vez, quem vai falar para a gente se faz sentido isso é a entropia de Boltzmann. Perceba que aqui é a entropia por partícula, ok? A gente está calculando a entropia por partícula, não a entropia toda. Se é a entropia por partícula, o que aqui está falando para a gente? Está falando para a gente que para cada partícula, quando a temperatura ela é infinitamente grande, existem dois estados que são acessados, dois estados acessíveis, certo? Por quê? Porque se eu pego a entropia por partícula, KLN de ômega, né, a entropia por partícula, significa que para cada partícula a gente tem um número ômega de configurações que são acessíveis. Né? O que significa KLN de 2? Significa que a gente tem dois estados acessíveis. Quais são esses dois estados acessíveis por partícula? Para cima ou para baixo. O que significa? Significa que quando as temperaturas são absurdamente altas, todos os estados são igualmente prováveis de serem acessados. Então, quando o seu sistema ele está com uma temperatura muito grande, uma temperatura no limite dela indo para infinito, se o seu campo magnético está para cima, meio que tanto faz se o campo magnético está para cima. Os paramagnetos eles vão estar para cima e para baixo com igual probabilidade. Por quê? Porque a agitação térmica é tão grande que o campo magnético praticamente não indica para onde eles têm que apontar, porque a agitação térmica deles é tão grande que o campo magnético ele é meio que secundário, ele só faz cosquinha, né, exatamente nesses paramagnetos. Então é isso que significa aqui, todos os estados, né, quando eu digo todos os estados, porque a gente tem um paramagnético de dois estados. Então se aparece KLN de 2, significa que cada um dos constituintes tem dois estados que são acessíveis. Se esses dois estados são acessíveis, esses estados são igualmente prováveis, porque eles estão sendo acessíveis da mesma maneira. E essa ideia, né, de que os dois estados são igualmente prováveis, a gente obtém inclusive da distribuição de Boltzmann, ok? O que a gente tem na distribuição de Boltzmann? A gente tem aqui a probabilidade de você, né, acessar um certo microestado, né, de você obter um certo microestado. Ele é o quê? Ele é proporcional à exponencial de menos beta energia daquele microestado, ok? De maneira análoga, essa aqui é a probabilidade por microestado. A gente também pode chegar e falar o seguinte, eu tenho uma única partícula ali, eu tenho um único constituinte, e eu gostaria de saber qual que é a probabilidade deste constituinte estar com uma determinada energia E. A distribuição de Boltzmann continua valendo. Se você quer saber, né, dado um certo constituinte, qual que é a probabilidade dele estar em um determinado nível de energia, esse cara também é proporcional a menos exponencial de menos beta energia daquele estado específico que a gente está analisando. Olha só, se a temperatura é infinita, significa que a probabilidade, vou até escrever aqui uma igualdade, esse cara daqui dividido por z, que é a função de partição. Se eu estou pegando uma única partícula e eu estou querendo saber qual que é a probabilidade dela estar num estado com energia E, a gente sabe que vai ter essa expressão, ok? Agora, no limite da temperatura indo para infinito, o que significa isso? A temperatura indo para infinito significa que esse cara daqui, esse expoente, ele tende para zero. Independente do valor da energia. Por quê? Porque a temperatura era tão grande que esse cara vai para zero. O que significa? Significa que a probabilidade de você obter qualquer valor de energia para temperaturas infinitamente grandes vai ser o quê? Vai ser 1 sobre Z. Independente da energia. Ou seja, todas as energias têm a mesma probabilidade. Ou seja, todos os estados são igualmente prováveis, por isso que aparece um KLN de 2. Então perceba como é que a gente consegue tirar muita informação rica da análise aqui dos nossos sistemas físicos, a partir principalmente da estatística. Aproveitando que a gente está fazendo essas análises com a distribuição de Boltzmann, a gente consegue fazer mais uma análise aqui, que eu comentei lá na aula de ensemble microcanônico, que eu faria aqui no contexto de ensemble canônico, que é mostrar por que temperaturas negativas não são soluções físicas. De fato, naquele momento eu comentei isso, mas eu falei que isso ia ficar mais claro na aula de ensemble canônico. Porque olha só, vamos pegar a nossa distribuição de Boltzmann, que está falando que a probabilidade do seu sistema ser encontrado, vou pegar aqui do sistema, não vou pegar por partícula não, em um certo microestado que tem energia EJ, ela é proporcional à exponencial de menos beta EJ, ou seja, a exponencial de menos EJ sobre KT. Okay? Se temperatura fosse negativa, o que ia acontecer? Eu poderia trocar essa temperatura daqui por módulo da temperatura, e aqui seria uma exponencial positiva. O que essa expressão falaria para a gente? Que se existisse temperatura negativa, a probabilidade do seu sistema ser encontrado em um microestado com determinada energia, cresceria exponencialmente com energia. E o que significa? Significa que se o seu sistema físico tiver energias arbitrariamente grandes, energias, por exemplo, que vão para infinito, o seu sistema ele vai explodir de energia
Sem mais nem menos. No caso aqui do paramagnético de dois estados, isso pode não parecer um problema tão sério, porque existe uma energia máxima. Se vocês lembrarem, qual que é a maior energia do paramagnético de dois estados? É quando todo mundo tivesse com o spin desalinhado. Então apareceria aqui um número total, né, vezes mb. Ok? Então esse caso aqui seria energia máxima. Então beleza, seria uma energia máxima, nada estaria explodindo. Mas pega, por exemplo, o sólido de Einstein. No sólido de Einstein, a energia de cada um, né, exatamente dos constituintes, né, ela é dada por quanto? Por n mais meio de h barra ômega. Perceba, no sólido de Einstein, a gente não tem energia limitada. A energia pode ser tão grande quanto você queira, porque esse n é natural, pode ter qualquer valor. Agora, se existisse temperatura negativa com o sólido de Einstein, por exemplo, o que ia acontecer? Você teria que os estados com n indo para infinito, eles teriam probabilidades absolutamente maiores, porque perceba, a probabilidade cresce exponencialmente com energia. Isso significa que o seu sistema ia explodir de energia, ia brotar energia do nada, ele não seria estável. Ele cada hora estaria em estados com maior quantidade de energia até explodir de energia infinitamente, o que não faz sentido físico. É por isso que temperaturas negativas não fazem sentido. A matéria não seria estável, estaria brotando energia do nada. Isso viola diversos princípios físicos. É por isso, a distribuição de Boltzmann deixa claro para a gente de que temperaturas têm que ser positivas, porque as probabilidades elas não podem aumentar exponencialmente com a energia. Então percebam como é que a gente consegue tirar diversas interpretações físicas bem ricas, né, de aspectos fundamentais aqui da termodinâmica pelo ensemble canônico. Além de ser um método, né, além de ser uma metodologia, né, um ensemble que nos permite chegar facilmente, né, em termos de conta, em termos matemáticos, nas descrições termodinâmicas, percebam como é que, né, além disso, ele também permite com que a gente interprete algumas coisas que no microcanônico não era tão visível, como, por exemplo, temperaturas negativas. Mas, bom, dado essas discussões daqui, vou encerrando a aula de hoje, ok? Eu não vou fazer alguns cálculos que eu fiz com vocês no ensemble microcanônico do tipo, qual que é a magnetização, qual que vai ser, vamos pegar a lei de Curie, certo? Pegando a suscetibilidade magnética. Por que eu não vou fazer isso? Porque eu já fiz naquele contexto. Né? Eu já fiz aquele contexto, a termodinâmica de um paramagnético de dois estados. O meu objetivo aqui não é repetir as mesmas coisas. Porque agora que a gente tem as equações de energia, uma equação fundamental e tudo que eu fizer a partir de agora é termodinâmica. E o meu objetivo aqui agora, ao introduzir um ensemble canônico, é passar uma outra maneira de se obter a termodinâmica dos sistemas físicos. Então, se você tiver interesse, né, vocês podem, a partir de agora, pegar qualquer informação termodinâmica, ok? Como qualquer coisa que eu fizer aqui agora é termodinâmica, eu vou encerrando a aula de hoje, né? Isso exatamente para que a gente tenha visto o ensemble canônico com uma maneira diferente de se obter o limite termodinâmico. Então, né, encerramos aqui a aula de hoje, volto com vocês no próximo vídeo, resolvendo aqui, né, fazendo a mesma construção que eu fiz agora, só que para sistemas de 2 níveis mais genéricos.